paz do Senhor, amém? Hoje eu quero falar sobre algo que Deus está me dando, já tem uns 2 dias que Deus está me dando isso, que é sobre doenças espirituais. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, a palavra que Deus me deu para estar abrindo está em Naum, capítulo 2, versículo 1. O destruidor está já diante de ti. Guarda tu a fortaleza. Observa o caminho, esforça os lombos, fortalece muito o teu poder. Primeiro, existe doença espiritual, doença que não é espiritual? Não. Todas as doenças são espirituais. Baseado, assim, só para a gente dar uma pinceladinha antes de começar, baseado em Gênesis, né? O Deus criou o homem e a mulher, criou todos os animais, criou todo o planeta. A ideia de Deus é que o mundo fosse para sempre, é que as pessoas fossem eternas, a alma ela não morre. Então, nós temos o espírito, o que é o espírito? O fôlego de Deus. Deus faz um boneco a partir do barro e sopra. Né? Parece loucura para alguns ateus, né? É muito mais fácil não acreditar em Deus, mas ninguém consegue entender o que acontece quando uma pessoa morre. Eu estou aqui falando com você, mas daqui a algum tempo eu não vou estar mais. Você vai poder me ver pelos vídeos, talvez você esteja até vendo esse vídeo e eu já morri. Sei lá, de repente você está vendo esse vídeo daqui uns 120 anos. Aí, é claro, eu já morri. Mas como é que foi isso? Como é isso, né? Então Deus fez, a alma ela é eterna. Faz o boneco. O sopro é o espírito. Quando nós morremos, isso aqui volta para o pó. O espírito, que é o fôlego de Deus, que é o ar de Deus, eu querendo ou não, eu só estou viva porque o fôlego de Deus está dentro de mim. Porque Deus soprou dentro de mim. Então, esse sopro é o que mantém isso aqui de pé. E a minha alma, ela precisa ter um lugar para repousar aqui na terra, tá? Dentro disso aqui. Isso aqui é como se fosse uma casa, templo do Espírito Santo ou não. Eu que decido quem vai morar aqui dentro, junto com a minha alma. Porque a minha alma está aqui, mas junto com a minha alma, quem vai morar? Deus ou o inimigo de Deus? Né? Então, mas vamos entrar agora a partir do pecado de Adão e Eva, né? O que a serpente disse para Adão e Eva? Deus está mentindo. Resumindo, não é bem assim não. Deus está mentindo. Deus está enganando vocês. Deus não quer que vocês sejam Deus. Pode comer. Tá tudo legal. Vai, come. E aí o homem passou a morrer, né? Então, começamos a entender que a morte, né? A nossa morte é assim. Todas as doenças são espirituais. Porque até aí não existia câncer, não existia AIDS, ninguém envelhecia, ninguém vivia em cadeira de roda. Nunca foi propósito de Deus que pessoas estivessem em cadeira de roda. Nunca foi propósito de Deus que pessoas estivessem em cima da cama. A partir do momento em que eu decido pecar, eu trago para a minha vida, para a vida da minha família, maldições hereditárias, né? E existem doenças hereditárias. Não sei se você já ouviu o médico falando, se na tua família tem hipertensa, então com certeza você vai morrer, porque são como se fossem maldições hereditárias. Agora nós vamos ampliar um pouco aqui e descobrir a solução, né? Porque fingir que o problema não existe não vai fazer ele desaparecer, mas também ficar botando problema e não mostrar a solução, né? Então vamos aí. Li em Naum, mas eu quero ler agora para vocês. Primeiro dar também mais uma segunda pinceladinha. Lá em João 8, fala sobre a mulher adúltera. Pastora Márcia, mas ali é adultério, não tem nada a ver. Calma. João 8, o que acontece? A mulher, ela adultera, né? Trai o marido dela com outro cara. E ali os fariseus, doutores da lei, tentando matar Jesus, veja bem,
Pessoas que habitavam dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus, estavam tentando matar Deus. Entenda-se isso, eu preciso ser inteligente para entender o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje. Tanto no governo, tanto nas leis que estão sendo criadas dentro do governo, eu preciso entender. Todo o tempo existe um laço armado, uma situação armada para vir a matar o próprio Deus. E nós somos representantes do próprio Deus. Então, com certeza, o inferno vai se levantar contra pessoas que pregam o evangelho, pregam a verdade. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se eu escuto a verdade, começo a seguir o caminho, eu vou encontrar a vida. Amém? Então os fariseus, doutores da lei, tentando matar Jesus, tentando ir contra a palavra dele, tentando mostrar que tudo que ele estava pregando era errado, que não tinha nada a ver, eles trazem aquela mulher. Por quê? Porque nas leis de Moisés, que foi dada pelo próprio Deus, todo aquele que fosse pego em adultério deveria ser morto a pedrada. Mas vamos lá, vamos falar de hipocrisia. A mulher foi levada sozinha. Você já deve ter escutado isso. É possível praticar adultério só? Pelo amor de Deus. O cara, eles, deixaram ralar, rapa, e levaram só a mulher, né? Esse é o Deus que valoriza as mulheres. A vida dessa mulher, para aqueles homens, não tinha um valor. Deus não é feminista. Deus não é machista. Deus é justo. Feminismo não vem da parte de Deus. Machismo não vem da parte de Deus. A justiça vem da parte de Deus. Liberar o homem, porque para eles o homem tinha valor, mas para a mulher não tinha valor. E eles queriam algo para pegar Jesus. Então eles trazem aquela mulher e eles falam, olha, Senhor, foi pega em adultério, segundo a lei de Moisés. Ou seja, tu está falando que tu é Deus, mas segundo a lei de Deus, ela deve ser morta a pedrada. E eu peguei umas aqui, querido, eram pedras assim, você está vendo a ponta? Você está vendo? Agora imagina um bando de marmanjos, um bando de homem e crianças, tá? Porque isso era ensinado às crianças até hoje em Israel, é ensinado as leis de Moisés. Então as crianças também estavam lá sendo ensinadas que deveriam apedrejar, Eram pedras desse tipo, tá? Todo mundo com as suas pedrinhas na mão para acertar aquela mulher. E Jesus, enquanto eles estão falando, está escrevendo na areia. E ele fala, olha, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. A palavra fala que todo mundo debandou. Sabe por quê? Porque falar é fácil, mas eles estavam falando com alguém que enxerga por dentro, que viu, tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Eu posso falar uma coisa, viver uma coisa, mas Deus sabe quem eu sou, sabe o que eu faço, sabe o que eu falo, conhece a minha intimidade. Antes de eu pensar, Deus já sabe o que eu vou pensar. Então, o que aqueles homens falaram? Quando ele falou quem não tiver pecado e vira ele escrevendo na areia, até hoje os teólogos tentam saber o que é que tanto Jesus escrevia na areia, né? Jesus, eu acho que estava só desenhando, talvez escrevendo o nome. Olha, seu Antônio, você aí. Olhava Pedro e botava, né, uma setinha, igual a gente faz no livro. Quem é que vai começar aí para mim começar a escrever os pecados? Tô brincando, gente. Mas Deus ali foi todo mundo embora. Agora vamos na questão do espiritual. Jesus pergunta para a mulher. Quando Jesus levanta a cabeça, ele olha para a mulher e fala assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Foi todo mundo embora, ninguém me acusou. Ninguém te acusou? Tá bom. Eu também não te acuso. Que é aqui que eu quero pegar. Vá, Deus está falando, pode ir. Mas não peques mais. Então, aqui eu começo a entender o que? É preciso que você entenda isso. Jesus está falando, vá. O que Jesus está falando? Você pecou. Eu sei que você pecou. Eu sei. E segundo a minha lei, o certo era você ser morta. O certo é você morrer. Porque todo pecado gera a morte. E eu não posso ir contra a minha palavra. Se o próprio Deus fala, todo pecado gera morte, eu deveria deixar eles te matarem, né? Mas hoje, o que Jesus está falando? Eu estou entrando. Esses caras eram tão burros, tentando pegar Jesus, eles fizeram exatamente o id de Jesus. Eles trouxeram alguém que precisava ser salvo até Jesus. E Jesus salvou essa mulher, né? Eles trouxeram para matar, mas essa pessoa precisava ser salva. E Jesus, ele é a salvação, né? E aí Jesus fala, vá.
sei que tu pecou, vá. Aí quando Jesus fala não peque mais, Jesus está falando, existe uma lei que se você quebrar, gera pecado. Aí nós voltamos para as doenças espirituais, doenças que muitas vezes geram a morte. Eu vou dar também no final rapidinho desse coisa alguns testemunhos rápidos, de maneira rápida, porque por favor veja meus vídeos, você vai encontrar muita coisa falando sobre esse assunto, doenças espirituais, né? Vocês vão encontrar o mundo de Deus é um mundo espiritual, querido. Então vocês vão ver muito. Então eu vou falar muito rapidamente, porque eu já falei em outros vídeos, apenas para complementar esse vídeo. Né? Em Mateus 9:12, nós temos um paralítico, que Jesus fala assim, perdoado estão os teus pecados. E ele começa a ser criticado novamente pelos fariseus, pelos doutores da lei, o povo que está dentro da igreja, né? Mas que já está com o nariz em pé, soberbo, já não prega com o intuito de salvação, já não entende que o evangelho... Não, aliás, não era nem o evangelho, porque o evangelho é Jesus, estava chegando agora. Mas a lei de Deus, a palavra de Deus, não é nossa, é dele. Nós só passamos para as pessoas. E de repente esse povo começa a se perder e não consegue entender que a lei que eles pregam não é deles, é a lei de Deus. Então o próprio Deus tem que medir, é ele que tem a balança. Entendeu? É ele que sabe como funciona. E aí trazem esse paralítico e Jesus fala, olha, teus pecados estão perdoados. E ele começa a criticar, quem é esse cara que perdoa pecados? Mas a partir do momento que Jesus fala, perdoados estão os teus pecados, o paralítico, logo em seguida, é curado. Entende? Está começando a entender aonde estou querendo que você chegue? Vamos lá. Jó, ele foi ao contrário. Jesus estava dando testemunho. A palavra fala que os anjos estavam lá dando satisfação a Deus, ou seja, estão sendo vigiados. E eles estavam lá dando satisfação e Satanás se apresenta. Então, nesse céu, onde Satanás se apresenta junto com os seus anjos, ainda não é o céu onde está o trono de Deus, amém? Nesse céu aí, não é qualquer um que pode entrar, não. Eu não vou falar aí mais além do que isso, como muitos teólogos se atrevem a falar, porque eu não morri. Jesus falou que só quem pode falar do céu é aquele que veio do céu. Jesus veio do céu, nós não, nós vamos ir para lá, né? Nós fomos gerados aqui na terra, mas nós ainda iremos para lá. Então só pode falar de lá quem veio de lá. O pouco que nós falamos é o que Jesus nos ensinou, o que nos falou. Então eu só vou ficar com um pouco de Jesus. Não vou ficar tentando inventar coisas. Mas é nítido que Satanás, se ele foi expulso do céu, ele não tem mais acesso ao céu, onde está o trono de Deus, né? Então agora tá ali os anjos dando satisfação e Satanás se apresenta. E Deus é que vem falar com ele, viste o meu servo Jó, como é justo, como é reto e como se desvia do mal. Então vamos lá, Jó, ele não era santo. O mal vinha até ele, a tentação via até ele e ele sentia a carne gritando, mas o que ele fazia? Eu não quero perder esse meu Jesus, não. Claro que não era Jesus. Jesus já existia, querido. Tem muita gente que me critica que eu vivo tacando o Espírito Santo e Jesus no Velho Testamento, mas eles estão lá. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus está no Velho Testamento, o Espírito Santo está lá. Apenas as pessoas não sabem que estão, apenas não conhecem, só ouvem falar de Deus. E seria o Deus Pai, ou seja, a personalidade de Deus Pai, não as personalidades de Deus, que se torna filho, ou seja, que se iguala a nós para que nós possamos ter acesso a ele mesmo, né? Onde Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, não é ninguém vai, é ninguém vem, ele é Deus, né? E aí o diabo fala, mas também, né? Tipo assim, ele é teu queridinho, nasceu rico, tem posição social, é o cara, tal. Queria ver se tu tirasse tudo, se ele ia continuar. Aí Deus vai e fala, tá, então pode tocar, só não toca na vida dele. Aí o diabo vem fazendo arruaça na vida de Jó, né? Cara, eu vou te falar, existe pessoas que amam a Deus nessa proporção. E Deus sabia que Jó o amava em espírito e verdade. Mas havia algo em Jó. Jó ouviu falar de Deus. Jó precisava ter um encontro com Deus. Com certeza, os filhos de Jó alcançaram a salvação. Por quê? Porque uma palavra que foi proferida anos e anos no futuro, ela já existia anos e anos no passado. Porque desde sempre, Jesus é aquele. Ele é o primeiro
Ele é o meio, ele é o fim, ele sempre existiu. Então a palavra do Senhor, ela não está sendo criada, ela já existe, ela sempre existiu. Nós é que estamos tendo acesso a ela agora. E lá no futuro, acesso está. Crê em Deus, será salvo tu e a tua casa. E se tem alguém que acreditou no Senhor, foi Jó, né? E Jó já fazia sacrifício, Jesus não tinha sido morto, então Jó já era animais, como depois você vê aí Jesus, o maior protetor e defensor da natureza, onde eu falo sobre isso, animais estavam sendo mortos pelo pecado, caso porventura eles venham pecar, ou seja, ele já fazia sacrifício antes dos seus filhos pecarem, todo cuidado para que seus filhos alcançassem também, e junto com suas filhas, a salvação. Então ali Deus permite. Então você está vendo ali, está entendendo onde eu quero chegar, né? Logo em seguida, ele volta, Satanás volta, e aí Deus fala, tá, pode tocar nele. Aí vem acontecer de Jó ficar doente. Satanás tocou em Jó e Jó vem a perecer com uma doença, uma chaga tão maligna, que a única coisa que resta para ele é uma telha, onde ele fica se coçando, todo ferido, né? E a mulher dele fala para ele, amaldiçoa o teu Deus, ou seja, Jó ouviu falar de Deus, meus ouvidos te ouviram, mas agora meus olhos te veem. Jó fala depois de tudo, depois que Deus começa a restaurar a vida de Jó, restituir tudo, Jó vai e fala, meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, agora eu tive um real encontro contigo. O testemunho que eu ouvia era o testemunho que meus pais falavam. Talvez você diga agora, pô, já vi um monte de vídeo teu, pastora Márcia. A senhora fala de testemunho pra caramba, mas eu mesmo não vivi. Que Deus te conserve e te guarde, né? Porque não é todo mundo que tem vida de Jó, não. Mas você com certeza precisa ter um testemunho. E muitas vezes ter testemunho é um pouco dolorido. Nem todo mundo aguenta o processo, né? Conheço muita gente que foi curada de câncer, muita gente que foi curada de AIDS, muita gente. Eu tinha uma amiga minha, Janaína, que missionária Janaína, hoje pastora, que ela me ligava e ela falava assim, Márcia, vem, porque o médico já mandou a família se despedir. E eu chegava lá sem ninguém perceber, sem nenhum alarde, eu abaixava a minha cabeça, botava a mão em cima do doente e eu começava a repreender a morte e logo em seguida o médico mandava a pessoa para casa. Lógico, muitas vezes Jesus deu um puxãozinho na minha orelha, porque essa pessoa, quando ela estava muito ruim no hospital, quando o médico disse que não teve jeito, que ela ia morrer, ela levantou a mão e aceitou Jesus. Quando ela levantou do hospital, que ela foi curada de uma doença que o médico falou, olha, não tem mais jeito, acabou. Ou seja, a pessoa está vendo a mão de Deus. Quando ela saía do hospital, ela esquecia do Criador e ela voltava à prática dos pecados e logo em seguida a doença voltava do nada. A doença voltava, às vezes não voltava nem aquela, vinha outra pior, né? Porque a palavra de Deus fala que quando nós botamos a mão em alguém, repreendemos o demônio, e doenças vêm da parte do demônio, tá? Nós repreendemos o demônio sai. Mas a casa, o nosso corpo fica vazio. Eu preciso colocar Deus, eu preciso aceitar Jesus como Salvador e me blindar. Eu preciso brindar. O Salmo 127 fala, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Eu preciso me blindar com a potente mão de Deus. Se eu não faço isso, esse demônio ele fica rodando. Jesus Cristo falando, tá? Não sou eu não. Tô só igual um papagaio do Senhor. Esse demônio ele fica rondando, não achando lugar para pousar, ele volta. Quando ele encontra a casa vazia, ele por lei lá, né, no mundo espiritual, que quem está falando é Jesus, ou seja, a gente só fala até onde sabe, tem muito mais, muita coisa além da nossa imaginação, que não dá, querido, nós somos seres humanos, nenhum ser humano pode ser considerado Deus, porque nenhum ser humano, nem Paulo, nem Pedro, tiveram a imensidão de quem é Deus. Paulo errou, Pedro errou, e o pouco que está escrito aqui, né? Porque a Bíblia não dá para descrever os anos todos de Paulo, os anos todos. Erramos todos os dias, erramos sempre, né? E tô até me perdendo, né? Mas vamos lá, depois eu volto. Sim, Jó, ele fica com essa chaga e ele vem ser curado. Depois eu lembro de onde que eu tava. Eu tô tentando correr com o vídeo. Cara, se for falar de doença espiritual, eu vou ficar para sempre aqui.
Leia a Bíblia, conheça Deus, conheça a história de Deus, conheça Deus. Tem muita gente querendo falar, eu achei um absurdo a Xuxa dizer que a Bíblia tem que ser reescrita. Querido, Deus é imutável, Deus não muda. Por isso que nenhum ser humano pode ser considerado Deus. Deus é desde sempre. Quantos anos tem a Xuxa? 80? Tô brincando, gente. Mas é pouco. Uma vez eu estava numa casa, também já gravei um vídeo sobre isso. Eu namorava uma pessoa muitos anos atrás, né? Já sou casada há mais de 10 anos. Mas há muitos anos atrás, eu namorava uma pessoa e essa pessoa, enfim, me levou para conhecer alguns amigos, depois de tempo de namoro, né? Aí eu me arrumei toda, pra ficar toda linda, eu estava indo conhecer os amigos. Chegando lá, né? Eu crente que Deus não ia me usar, que eu ia só comer meus docinhos, meus salgadinhos, refrigerantes e rir, brincar. Quando eu olhei, tinha uma senhora na cadeira de roda e Deus começou a falar comigo. Na hora que eu me levantei para despedir, que eu segurei a mão daquela mulher, minha boca, né? E ali minha boca começou a falar e ela não falava, ela não podia falar. Pelo que eu entendi, ela teve, acho que alguma isquemia, algum AVC, e ela perdeu alguns movimentos. E Deus ali estava me dando que ele já estava vindo buscar ela. Só que Deus me deu de uma forma light, né? E todo o tempo que eu ia falando que Deus tinha falado comigo para falar a ela começou a chorar. Por quê? Era resposta de oração. Eu não conhecia aquela mulher, não sei o nome dela, não perguntei o nome dela. Uma senhora em torno de 80 anos. E eu lembro que Deus falou assim, mandou dizer para ela assim, olha, quantos anos a senhora tem? 70, 80? Deus manda te dizer que esses dias para ele são como se fosse uma semana. É como se a senhora tivesse vivido uma semana aqui na terra e Deus queria ver como a senhora ia se comportar. Se a senhora merecia ou não ir morar com Deus, né? E ali Deus veio me tomando para falar com ela, porque para a glória de Deus, Deus estava vindo buscar ela, mas ela estava salva. Enquanto a gente achar, querido, parou para pensar, ninguém consegue explicar. Tá todo mundo querendo dizer que Deus não existe. O que acontece? Eu agora estou falando contigo. Daqui a pouco minha alma sai do corpo e meu corpo tomba e acabou. Se a alma foi feita para sempre, para onde a alma vai? Jesus, ele veio, ele tirou a coroa dele, coroa que Satanás queria roubar. Saiu do trono dele, trono que Satanás queria roubar. Tirou a roupa de rei dele, se vestiu, nasceu numa manjedoura como pobre, para simbolizar que ele veio para os pobres. Ele podia ter nascido no melhor hotel do mundo, mas aí os pobres iam pensar, meu Deus, ele é coisa de rico. Não, ele fez questão de nascer pelado, igual todo mundo. Todo mundo nasce pelado, só que o rico já tem uma roupa linda para colocar no seu filho. Eu conheço mães que vão muitas vezes ter filhos que não tem nenhuma roupinha, tanto que os hospitais agora estão até dando, né? Porque muitas enrolam num pano e traz para casa porque não tem uma roupinha, não tem uma fralda. Foi assim que Jesus nasceu. Sem direito a roupinha, sem direito a uma fralda, numa manjedoura. Sabe para quê? Para nos salvar. Porque quando isso aqui tombar, quando isso aqui voltar pro pó, pum, e a alma sair, essa alma que é eterna, ela precisa ir para algum lugar. E o espírito volta para Deus, o fôlego de vida, o que mantém esse corpo em pé. Mas e a alma? Para onde vai, querido? Só Jesus salva, só Jesus morreu na cruz. Só Ele, querido, só Ele é Deus. Ninguém, ser humano nenhum, consegue ser Deus. Deus significa total, completo. Deus significa independente. Deus significa eu não preciso de ninguém. Deus não precisa da gente por nada. Ele nos usa por amor. Ele nos usa porque gosta de nos usar, gosta de nos encher, porque para ser usado por Deus eu preciso estar cheia da presença de Deus, né? Deixa eu terminar esse vídeo que era para ser rápido, né? Em Marcos 9, 25, essa eu faço questão de ler para a gente estar encerrando aqui. Marcos capítulo 9, versículo 25, tá assim. Não, vou ler um pouquinho mais para cima. Marcos capítulo 9.
Versículo 16. E perguntou aos escribas: quer que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, e range os dentes, e vai-te se secando. Aqui, aparentemente, o menino é mudo, tá? O menino é mudo, o menino é surdo, o menino tem crises de convulsão. Entenda-se que toda doença, é aqui que eu preciso que você, a gente consiga definir a linha. Afinal de contas, a pastora Márcia está fazendo técnica de enfermagem, né? Então, eu preciso que você defina a linha aqui, né? Toda doença espiritual, toda doença foi gerada lá, né, em Gênesis, a partir do pecado. Tem doenças que vão precisar ser tratadas com remédio, toda doença espiritual. Mas Deus estabeleceu médicos, amém? A ciência, ela é um dom, e ela é um dom de Deus. A medicina, ela é um dom, e é um dom de Deus. Tudo o que nós somos e que nós sabemos vem de Deus. A sabedoria é uma pessoa. Depois veja esse vídeo. Sabedoria é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus. Sabedoria é o nome de Jesus. Então, tudo que nós temos, pensamos, vem de Deus. Então, Deus estabeleceu o médico. Vá ao médico. Tome os remédios direitinho. Amém? Se cuide, pratique esporte, faça dieta. Ô, hipocrisia da minha parte. tô tentando. Não, gente, eu adoro comer. Ai, meu Deus, não posso nem quando eu morrer falar, foi o diabo que matou. Não, quem matou? Matou que ela estava sempre indo nas festas, e toda festa tem churrasco, tem comida, tem refrigerante. Morreu. Quem matou? O diabo? Não, não foi o diabo. É espiritual, sim, porque toda doença é espiritual. Mas aqui, vou voltar pro rapaz aqui. Esquece a pastora Márcia. Se cuide, né? Mas tem essa doença aqui que é espiritual. E eu vou estar focando rapidamente em 2 testemunhos para a gente se inteirar nisso. E este, onde quer que o apanha, ou seja, o pai observando o filho, isso é pai presente. Isso é pai que está dentro de casa. Pai que brinca com o filho, pai que escuta o filho, pai que bota o filho para dormir, pai que lê a historinha com o filho, pai que vê o que o filho está vendo na televisão. Esse pai aqui, ó, bênção de pai. Por quê? Ele começou a perceber que do nada, olha o que o pai fala, e este quando apanha, peraí, tem um espírito aí, tem alguma coisa esquisita, né? Isso aí é demônio, isso aí não tá muito normal não. Pai presente, querido, conseguiu perceber. E olha, esse pai aqui é de Deus purinho, que quando ele percebe que é demônio, que ele percebe que o filho dele precisa de ajuda, o que ele faz? Vai tomar cerveja no bar e finge que não tá acontecendo nada. Não, ele leva o filho dele até Jesus. Mas ele chega até os discípulos. Por isso que não podemos ser Deus. Deus deixa os discípulos falhar aqui diversas vezes. Permite que os discípulos falhem. Por quê? Para que hoje nós venhamos a entender que qualquer um pode ter os dons de Deus. Deus, ele distribui lá em Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, 14, você vai ver o Espírito Santo decidindo quanto dar de dom e o que dar de dom a cada um de nós. Mas isso nos torna deuses. Sim, somos filhos de Deus, mas isso não nos torna Deus, tá? Então aqui, esse pai traz o filho até os discípulos, 12 homens orando, um menino com demônio, e o menino não foi curado, né? E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, ou seja, fica espumando, range os dentes, ele está tendo uma crise de convulsão. E vai se secando, só que o pai começa a perceber que ele está emagrecendo rapidamente. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, não puderam. Ou seja, trouxe até os discípulos e falei, quero que tire do meu filho esse demônio. Tem gente que faz todo um ritual para que o demônio entre. Esse homem consegue perceber que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Tá vendo a arruaça que o demônio está fazendo porque está dentro do filho dele. E ele fala para os discípulos, quero que o expulsem, né? Hoje, esse homem, nos dias de hoje,
ora, jejua. O pai hoje presente, ele ora, ele jejua, ele sobe monte, ele acorda de madrugada, ele ora e ele recebe autoridade. Porque a palavra fala que o véu foi rasgado. E através dessas coisinhas que você vai fazendo, essa busca que você tem pelo Espírito Santo por Deus, você recebe dom e você mesmo expulsa. Não precisa ir bater na porta de ninguém. O véu foi rasgado. Deus está chamando você, chamando teu vizinho, chamando a tua casa, chamando a tua parentela para tomar posição e repreender todo o mal do teu filho, da tua esposa, do teu marido, da tua casa, dos teus amigos, do teu vizinho, aonde que você for. E não muda. O crente, ele não muda de ambiente. Ele não é um dentro da igreja e o outro dentro de casa. Não. O crente, ele não muda conforme o ambiente, não. Ele muda o ambiente quando ele chega. Ele não muda quando entra em outro ambiente. Ele muda o ambiente quando ele chega. E aí Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Ou seja, Jesus falando: pô, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês jejuem, eu quero que vocês busquem para ser cheios da minha presença. Porque quanto mais cheios, mais autoridade vocês vão ter para repreender todo o mal e todo o inferno. Não só dentro da tua casa, porque a luz, ela resplandece de uma tal maneira que ela começa a brilhar de uma tal maneira que pessoas de longe começam a ver a luz, elas começam a vir até você por causa da luz, entendeu? A luz que salvou a tua família, ela resplandece. Outros que estão precisando vão vir até você buscando essa luz que está sobre a tua vida, essa luz chamada Jesus, não tem outro. Jesus falou: eu sou a luz do mundo, tá? O príncipe desse século está cegando a muito, enganando a muito. Entendimento, muita inteligência nessa hora. Isso é coisa para pessoa inteligente, hein? Vamos lá. Aí Jesus fala: trazei-mo, né? Tragam para mim, Jesus. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Caiu endemoniado por terra, revolvia espumando. E perguntou ao pai dele. Claro que Jesus sabia, né? Quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus sabia quanto tempo esse rapaz estava nesse processo, mas ele queria que as pessoas ouvissem. E ele disse-lhe: desde a infância. Criança, tenho falado isso em diversos vídeos, elas são espirituais, tá? Elas veem coisas, elas não entendem o que elas estão vendo. Elas escutam coisas, elas não entendem o que elas estão escutando. Elas vivem aqui junto conosco, mas elas vivem também no mundo espiritual. Só que elas não entendem o que elas estão vendo dentro do quarto, dentro do banheiro, dentro da sua casa, dentro da sua escola. Elas não sabem explicar. Esse pai aqui é um pai presente, sabe exatamente quando foi que o filho dele começou a ter problema espiritual. Por quê? Porque era um pai presente, querido. Infelizmente é triste, mas nossas crianças muitas crianças têm papai e têm mamãe dentro de casa, mas é só como se fosse bonecos, né? Estátuas agarrados em seus celulares, agarrados às suas vidas. Muito pai mandando o filho dormir, indo pro computador para ver prostituição, indo pro celular para ver prostituição, quando deveria estar vigiando a sua casa. Eu tenho vídeos aí onde eu tive que fazer visita nos lares, porque devido a pessoa estar usando o computador para ver prostituição, né? Negócio de prostituição, mulher pelada, coisa de sexo, o demônio conseguiu passar pelo computador e atingiu toda a sua casa, trazendo um estrago muito grande, hein? Vigia, são portas no mundo espiritual. Vamos lá. Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Olha só, o diabo veio para matar e roubar, destruir. O diabo pegava aquele jovem e jogava no fogo para queimar, porque ele morre de inveja. Porque isso aqui, cheio da presença de Deus, querido, nós somos uma arma poderosa para abalar o inferno. E o diabo sabe. Então o diabo pegava o jovem, tacava o corpo do jovem no fogo, tacava na água tentando destruir, né? Para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos de nós. Pai de verdade, mãe de verdade, avô de verdade, marido de verdade, esposa de verdade. O problema não é do meu filho, de nós. O problema não é da minha esposa, é nosso.
afligindo ele, tá me afligindo também. Isso aqui é um orgulho, um pai desse, cara. Tenho um maior orgulho. Queria poder apertar tua mãe e falar, paizão. Eu gosto de ver coisa assim, né? E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio. Aí logo em seguida ele fala, Senhor, ajuda-me com a minha incredulidade. Sabe o que o pai está falando aqui? Senhor, eu creio que tu pode me ajudar a crer. Eu queria muito acreditar que você pode curar. Então me ajuda, eu creio que tu pode me ajudar a crer. Que essa seja a tua oração hoje, né? E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, olha o que Deus falou. Deus olhou para o menino, olhou para o jovem, mas falou para aquilo que estava dentro do jovem. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele clamando, o demônio começou a gritar e a agitar com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? Por falta de fé. Eu poderia aqui ficar falando, o vídeo já está aqui em 36 minutos e 45 segundos, falando sobre doenças, mas eu acho que você já entendeu. Vou falar aqui rapidamente, quando a Diana tinha 3 anos, você vai ver isso aí em outros vídeos, Diana do nada começou a secar. Em menos de uma semana, Diana começou a secar muito, secar muito. Depois você volta lá, testemunho da minha filha Diana, deve estar por aí, né? Se eu achar, eu vou botar aqui nos comentários para você poder estar acessando, facilitar que meus vídeos, eu acho que eu tenho mais de 2.000 vídeos, mas eles são difíceis de se achar. Eu acho que eu vou procurar e eu vou botar aqui. A Diana, com os 3 anos de ano, em menos de uma semana, ela começou a emagrecer, Eu levei ela no médico, eu gastei um dinheiro. Eu ia no médico, levava no médico, o médico só trocava o remédio. Minha filha parou de comer, parou de beber água, parou de andar. Minha filha quase morreu e o médico não descobria o que ela estava. Estou falando rapidamente, depois eu vou botar o vídeo e você vê com calma. Somente quando eu orei, eu ainda falei com ela só tinha 3 anos, gente, um bebezinho. Só que estava acostumada, eu ia fazer visita na casa dos outros, e isso aí eu preciso que você entenda também. Fazendo visita na casa dos outros, ela ia comigo. E eu botei ela, falei, filha, senta aí que mamãe vai fazer uma oração. Aí eu fecho o olhinho, bem docinho, né? Mas ela já estava acostumada, botei a mão nela e falei assim, demônio do inferno. Eu tava com uma ira, gente, uma raiva tão grande do diabo, de ter tocado na minha filha. Demônio do inferno, tira tuas patas de cima da minha filha agora, em nome de Jesus. Aí eu orei mais alguns minutos e sai, né? Aí falei, pronto, filha, agora deita aí e descansa. E fui pra cozinha, comecei a chorar, porque minha filha tava morrendo e os médicos não descobriram o que ela tinha, né? E ela levantou e começou a andar, voltou a andar. Daqui a pouco pediu água, e daqui a pouco pediu mais água, e voltou a comer, e tá aí, vai fazer 18 anos, pra glória de Deus. Foi a única doença, pastora Márcia? Não, muita doença. Minha filha Débora, vocês também acessando aí Débora, vocês vão ver testemunho da Débora, né? Minha filha Débora morreu com 15 anos de câncer, mas antes quando eu fui, vocês vão ver lá no testemunho, quando eu falei assim, Débora, você vai dormir aqui ou no teu pai? Ela falou, não, vou dormir no meu pai. Eu falei, então vamos levar, que se desse 10 horas, ela fosse dormir aqui, eu ia dormir, né? Se aí eu não fosse, eu levava ela na casa do pai dela. Eu falei, então deixa eu te orar. Eu ainda não tinha orado ela, orava com ela, não orava ela, orava com ela na igreja, orava com ela nos cultos, mas orar ela, botar a mão nela, eu ainda não tinha feito isso depois da doença. E quando eu comecei a orar, eu comecei a morder minha boca, e eu fui andando e eu falei, vambora, Débora. Eu fui andando aqui, tem um vãozinho, vambora. E eu falei com ela, Quando eu voltei, Diana me perguntou, né? Mãe, o que foi? Eu falei, Diana, eu não sei o que a Débora tem.
mas Deus mandou eu não repreender que essa doença era para a morte. Então tinha chegado o dia, a hora de Deus levar ela. 15 anos? Sim, 15 anos. E Deus mandou não repreender. Por quê? Porque Deus sabe o dia do amanhã. Deus conhece o nosso amanhã. Pedro fala para Jesus, quando chega a hora de Jesus morrer, Pedro, ele e os outros discípulos começam a falar, não, a gente vai morrer contigo, a gente vai fechar contigo, vai até a morte. E Jesus fala assim, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E foi desse jeito. Pedro, não vou negar não vou ir, mas Deus já sabia. Então Deus conhece o nosso amanhã, Deus sabe. Quando nós nascemos, nós já tem um dia e a hora determinado. Esses dias eu estava no local e quando eu me levantei, eu estava numa sala e tinha muitas e muitas pessoas dentro dessa sala. E Deus falou assim, aqui vai morrer. Aqui vai morrer. E quando eu ouvi a voz de Deus, eu fiquei meio que parada. E Deus foi e falou o nome da pessoa que ia morrer. E enquanto eu tava meio assim, acabei de ouvir a voz de Deus, uma sala lotada, né? Tava olhando quem, aí Deus foi e falou o nome. A pessoa foi, me chamou e falou comigo. E pra mim não foi nenhum espanto saber que a pessoa já passou mal 2 vezes e foi parar no hospital e que tá piorando do nada, depois que Deus falou isso comigo. A questão é, toda doença é espiritual, querido. Há doenças que são obras de feitiçarias. Então, você está conseguindo entender para fechar isso aqui? Você tem que levar seu filho, seu pai, sua mãe, seja lá quem for, até uma pessoa que tem vida no altar. O que é vida no altar? São pessoas que têm dito não ao pecado. Qualquer um pode ter vida no altar. O altar, o véu foi rasgado, é de livre acesso, mas nós devemos nos consagrar. E quando nós nos consagramos ao Senhor, nos aproximamos cada dia mais dele. Toda vez que eu digo não ao pecado, toda vez que eu falo assim, não, eu vou parar de beber, você está se consagrando. Você aproveita e faz uma oração. Você fala, eu quero parar de beber. Eu vou parar de beber por quê? Porque a bebida está me fazendo mal. Aproveita e faz uma oração e fala, Senhor, eu vou parar de beber. Por amor a ti, eu vou parar de beber, Senhor. E você vai ver que toda vez que você fala não para o pecado, você se aproxima mais de Deus. Deus, ele não se afasta de nós. Deus, ele não se move. Deus, ele fica parado. Somos nós, é o nosso pecado que nos afasta de Deus. Deus, ele não sai do lugar. Ele está lá parado, nos esperando de braços abertos. Mas quando nós vamos pecando, nós vamos nos afastando de Deus. Então, o nosso pecado, ele vai criando um abismo que nos afasta de Deus. E ficamos muito próximo da mão do maligno. É onde qualquer um que fizer uma obra de feitiçaria, uma macumba, uma coisa, isso pega. Porque macumba não pega em crente. Então, por que tem um monte de crente que a macumba pegou, que manifestou coisa? Porque não está tendo realmente uma vida no altar. Macumba não pega. Um pastor, vamos lá, pastor que tem vida no altar, ele sente, se tem uma mãe de santo, pai de santo, né, creia, fez obra para matar, porque aí tá querendo saber o segredo, porque que o pastor ainda não morreu, porque tô há 3 anos, já gastei 50 mil fazendo macumba pro pastor tal. Quando eu falo pastor, não tô falando de carteirinha não, tô falando de se consagrar, tá? De pessoas que alcançaram um nível de consagração, que tem buscado o Senhor em espírito e em verdade, porque é esse que Deus tem procurado. Pessoas que estão buscando em espírito e em verdade, não é carteirinha não. Carteirinha não salva, não cura, não liberta, não repreende de demônio. Ser consagrado a pastor aqui na terra são um reconhecimento de Deus na nossa vida perante os homens. É um reconhecimento de Deus na nossa vida perante os homens, de uma caminhada que nós estamos trilhando junto com o Senhor. Aí Deus quer nos honrar, também tem isso, Deus quer nos honrar. Mas carteirinha não expulsa demônio. O que expulsa demônio não é a carteirinha, não é o certificado que nós recebemos que expulsa demônio, é a nossa caminhada com Deus, é a nossa consagração com Deus, e qualquer um pode ter isso. Como é que eu faço, pastora Márcia, para salvar a minha família, a minha casa? Eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu começo a comer isso, porque para falar de Deus eu tenho que saber quem é Deus. E começo também a ter uma vida de oração.
Então, primeiro passo, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Jesus falou, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Esse batismo é nas águas, tá? Se você, tô no hospital, tô morrendo, não vou passar dessa semana. Aceitei Jesus como Salvador, não tem como passar pelas águas, isso já é o suficiente, né? Claro que não pode ser pecado premeditado. Eu vou envelhecer, quando eu envelhecer aceita Jesus. Deus não vai permitir que isso aconteça, tá? Eu preciso aceitar Jesus no meu tempo, que eu estou entendendo que existe um plano de salvação, que existe um mundo melhor. Porque Deus não é um arquiteto fracassado. O plano de Deus, ele construiu a Terra, todo esse projeto, toda essa arquitetura que é o mundo. Esse aqui vai acabar, mas já tem outro preparado, tá? Não adianta ir para Marte, porque Marte também vai acabar. Primeiro, aceite Jesus como o meu único suficiente Salvador. Se eu tô legal, tô andando, tô de boa, procuro uma igreja e vou passar pelas águas, porque é mandamento de Jesus, tá? Crê em Deus e seja batizado. Jesus passou pelas águas com 30 anos de idade. Jesus foi lá e passou pelas águas e se batizou. João Batista não quis batizá-lo, porque falou, eu vou batizar Deus. Resumindo nas minhas palavras, eu vou batizar Deus? Não, Senhor. Aí Jesus fala, não, é necessário que tudo se cumpra, é necessário que todo propósito, é necessário que a lei seja cumprida, e a lei é que eu tenho que passar pelas águas. Vou começar a comer Bíblia, vou ter vida de oração, vou buscar uma pessoa que entenda de Deus, tá? A Xuxa não sabe nada de Bíblia, a Xuxa não sabe nada de Deus, então eu não vou buscar conhecimento como com doido, né? Pelo amor de Deus, né? Beijo na alma. Fui. Ficar procurando maluco aí, ó. Outra coisa, tá cheio de igreja aí que não é mais a igreja de Deus, hein? Olha, tem que ter vida de oração pra tu saber aonde que Deus está. Deus está em todos os lugares. Até na igreja que não é dele, ele tá. Mas ele vai lá pra buscar o que é dele. Só isso, nada mais. Não fica não. Eu não gosto de ficar nesse lugar, não. Beijo na alma. Fui.